Chamaram de louca só porque ela não aceitou o marido traidor. E por 30 anos o mundo acreditou na mentira. Até que a verdade finalmente veio à tona. Ano de 1942, interior de Minas Gerais. Uma época em que mulher obedecia calada e qualquer lágrima era chamada de histeria. No pequeno povoado de Santa Luzia do Vale, onde o sino da igreja marcava as horas e o rádio falava mais alto que a razão, vivia Helena, uma mulher de alma doce e coração valente. Filha de lavradores, ela cresceu entre o cheiro de café torrando no fogão e o barulho dos galos anunciando o dia. Era simples, mas tinha um brilho no olhar que incomodava os que viviam de aparências. Desde menina, Helena dizia que o amor devia ser respeito e não silêncio, e por isso muitos a chamavam de atrevida. Quando completou 20 anos, conheceu Antônio, o filho do comerciante mais influente da região. Bonito, falante, cheio de charme e promessas. Dizia que daria o mundo a ela. Helena acreditou. Naquele tempo, acreditar era o que restava às mulheres. O casamento foi o evento do ano. Vestido branco de algodão, igreja enfeitada com flores do campo, o povo todo curioso para ver a moça simples que conquistou o homem da venda. Nos primeiros meses, o amor parecia verdadeiro. Antônio levava flores, elogiava o café dela e dizia que era a mulher mais linda que já tinha visto. Mas o encanto durou pouco. As noites começaram a mudar. Ele chegava tarde, com cheiro de perfume que não era dela. E cada vez que Helena perguntava onde estivera, recebia apenas silêncio ou gritos. As vizinhas comentavam: Antônio anda de conversinha com a filha do delegado, diziam cochichando no portão. Helena tentava ignorar, mas o coração sabia, até que uma tarde, ao voltar da missa, ela o viu, de mãos dadas com Clara, a moça do vestido azul, rindo, despreocupado no meio da praça. O mundo de Helena desabou. Ela não gritou. Apenas caminhou de volta para casa, em silêncio. Lá dentro, chorou como quem se despede da própria alma. Naquela, você me jurou amor, Antônio. Era mentira. Ele a olhou com desprezo e respondeu frio: mulher minha não questiona, e se não gosta, a porta está ali. Foi o início do inferno. As semanas seguintes foram marcadas por humilhações, insultos e silêncios longos demais. Helena virou sombra dentro da própria casa. Quando procurou a sogra em busca de apoio, ouviu apenas: homem é assim mesmo, minha filha. O que importa é manter o casamento. E então, ela fez o que poucas evitou. Passou a dormir em outro quarto, parou de servir o marido e recusou os beijos que vinham cheirando a mentira. Naquela época, isso bastava para ser chamada de rebelde. Antônio começou a espalhar que ela estava ficando estranha, que falava sozinha, que tinha crises. Mas a verdade era simples. Helena apenas se recusava a viver de humilhação. Certa manhã, ela acordou e encontrou 2 homens na porta, o delegado e um médico. Antônio, com expressão falsa de papel: é pro seu bem, meu amor, você precisa de ajuda. Antes que pudesse reagir, foi levada. Internaram-na no sanatório Santa Filomena, a 30 quilômetros dali, um lugar de paredes úmidas, cheiro de remédio e janelas com grades. Lá dentro, outras mulheres viviam o mesmo destino. Esposas que falaram demais, filhas que desobedeceram, viúvas que não aceitaram casar de novo. Todas com o mesmo diagnóstico: loucura feminina. Helena tentou gritar, explicar, chorar, mas como sintoma, cada lágrima, uma prova de que ela precisava ficar ali mais um pouco. E enquanto os dias se arrastavam, o mundo continuava lá fora, acreditando na mentira de um homem e no silêncio de uma mulher. As cartas que Helena escreveu aos pais nunca chegaram. O tempo passou, e o nome dela virou tabu na cidade. Uma pena. Perdeu o juízo depois do casamento, diziam as vizinhas. Mas dentro daquele sanatório,
Entre as sombras e as vozes, Helena guardava um revelado, mudaria tudo. Um segredo que dormiu 30 anos. Até o dia em que a verdade decidiu despertar. Dentro das paredes frias do sanatório Santa Filomena, o tempo não passava. Passavam apenas as estações e o som das chaves girando nas portas. Helena já não sabia se era manhã ou noite. As janelas eram pequenas demais para ver o sol e os relógios estavam sempre atrasados. O uniforme branco, o colchão duro e o cheiro de desinfetante se tornaram sua nova vida. As médicos quase nunca. E quando falavam, era para dizer sempre a mesma coisa. Tome o remédio, Helena, vai te fazer bem. Mas ela sabia, o que davam ali não curava nada. Só adormecia as dores e as lembranças. À noite, o corredor ecoava os choros de outras mulheres. Vozes perdidas, chamando por filhos, por maridos, por um pouco de liberdade. Helena ouvia e pensava. Quantas delas também foram trazidas para cá por não abaixarem a cabeça? Uma delas se chamava Dona Olhos e Olhos Cansados. Estava internada havia 18 anos. Certa tarde, enquanto costuravam panos velhos no pátio, Amélia sussurrou. Sabe, menina, nenhuma de nós aqui é louca, só fomos incômodas. Helena sentiu um arrepio. Pela primeira vez, entendeu que não estava sozinha. As duas começaram a trocar confidências, sempre baixinho, para não chamar a atenção dos guardas. Amélia lhe contou que, antes de ser internada, descobriu um desvio de dinheiro feito pelo próprio. Quando ameaçou denunciá-lo, ele mandou interná-la. Eles usam o medo como remédio, dizia Amélia, e o silêncio como castigo. Helena, ao ouvir aquilo, chorou, e pela primeira vez não chorou por si, mas por todas ali. O tempo seguiu. Os anos se arrastavam como sombras. Algumas mulheres eram levadas para casa, poucas. Outras simplesmente desapareciam. E ninguém perguntava o porquê. Helena escrevia em pedaços de papel o que sentia. Guardava os bilhetes dentro ou chão. Eram cartas para si mesma, para não esquecer quem era. Meu nome é Helena, escreveu num deles. Eu não sou louca, eu só quis ser livre. Às vezes, sonhava com o som da chuva batendo no telhado da antiga casa, com o cheiro do café fresco, com o vestido azul que usava antes de casar, e acordava chorando. Certa noite, ouviu gritos no corredor. Uma das internas, Clotilde, havia tentado escapar. Os enfermeiros a arrastaram de volta, e o silêncio, mesma noite, algo mudou. Helena olhou pela janela estreita e viu, pela primeira vez em muitos anos, a lua. Pálida, bonita, indiferente, e jurou para si mesma. Um dia eu também vou sair daqui, nem que seja com a verdade nas mãos. O juramento ficou preso no peito por décadas. Lá fora, Antônio vivia sua vida. Refez o casamento, teve filhos, herdou os negócios do pai. Contava a todos que a pobre Helena havia perdido o juízo. E ninguém duvidava. Mas o destino era. Em 1965, um novo médico chegou ao sanatório, Dr. Miguel Vasconcelos, recém-formado, idealista, inconformado com as injustiças do sistema. Diferente dos outros, ele olhava nos olhos das pacientes. E quando conheceu Helena, sentiu que havia algo errado. Ela falava com lucidez, escrevia com clareza, e seu prontuário estava cheio de contradições. Você sabe por que está aqui, dona Helena? Ela sorriu de leve e respondeu. Porque eu disse não. O médico ficou. Nasceu uma dúvida que mudaria tudo. Dias depois, ele começou a investigar o caso. Vasculhou arquivos antigos, leu relatórios, comparou assinaturas. Descobriu que a internação de Helena não tinha laudo médico verdadeiro, apenas a assinatura de um delegado e de um marido. Meu Deus, murmurou ele, isso é crime. A partir dali, o destino começou a se mover, lentamente, como quem desperta depois de um sono de 30 anos. Helena não sabia, mas a verdade já viesse à tona, ninguém mais chamaria aquela mulher de louca. A primeira vez que o Dr. Miguel viu Helena,
percebeu algo diferente. Ela não tinha o olhar perdido das outras pacientes. Tinha algo nos olhos que o intrigava: lucidez. Enquanto as demais mulheres balbuciavam lembranças confusas, Helena falava com calma. Sabe, doutor, o que chamam de loucura aqui dentro é, muitas vezes, só tristeza demais. Miguel ficou em silêncio. Naquela frase, ele sentiu mais histórias do sanatório. Naquela noite, ele abriu o prontuário dela e leu cada linha à luz fraca do abajur. O papel já amarelado dizia: internada por comportamento histérico e agressividade conjugal. A assinatura do médico responsável estava ilegível, e abaixo dela, o nome de Antônio, o marido. Miguel franziu a testa. Não havia nenhum exame, nenhum diagnóstico, nenhuma prova. Só palavras vagas e uma condenação eterna. Isso não é medicina, murmurou. É injustiça. O médico começou a observar Helena de perto. Durante o café, nas tarefas do pátio, nos intervalos das consultas, ela ajudava outras pacientes, acalmava as que choravam, escrevia bilhetes de esperança em pedacinhos de papel. Não havia nada de insano nela, apenas uma mulher ferida e esquecida pelo mundo. Certa tarde, enquanto trocava curativos de uma das internas, Miguel perguntou: Helena, o que você faria se pudesse sair daqui? Ela sorriu, um sorriso cansado, mas iria para casa. Abraçaria meus pais e depois contaria para o mundo o que fazem com as mulheres aqui dentro. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente do doutor. Nos dias seguintes, ele começou uma investigação silenciosa. Vasculhou arquivos antigos da prefeitura, registros de batismo, listas de internamentos. E quanto mais lia, mais absurdos encontrava. Mulheres internadas por se divorciarem, outras por tristeza profunda após o parto. E no meio de tudo, dezenas de a do marido ou de algum parente homem. Era como se o sanatório fosse uma prisão disfarçada de hospital. Miguel sabia que mexer nisso era perigoso. A direção do lugar tinha apoio político e qualquer denúncia poderia custar-lhe a carreira. Mas algo dentro dele não o deixava calar. Se eu me calar, serei cúmplice, pensava. Um dia, enquanto revisava os papéis de Helena, encontrou algo que o fez tremer. Uma carta não enviada, presa entre as páginas do arquivo. Queridos pais, eu não enlouqueci. Só disse a verdade errada no tempo errado. Se um dia esta carta for lida, saibam que ainda acredito em justiça. Miguel segurou o papel com as mãos trêmulas. Aquilo não era apenas um desabafo, era uma prova. Nos dias seguintes, começou a montar um dossiê. Reuniu cópias, datas, nomes de testemunhas e registros de todas as internações suspeitas. E então, num final de tarde, procurou o diretor do hospital. Diretor Álvaro, de 1942. O homem o encarou com frieza. Cuidado, doutor. Há coisas que é melhor não mexer. Miguel engoliu seco. A verdade não é coisa, é dever. A partir daquele dia, ele passou a ser vigiado. Documentos sumiam da sua mesa. Enfermeiras começaram a evitá-lo. E Helena, percebendo o clima, perguntou baixinho: Eles sabem, não é, que o senhor descobriu? Ele assentiu. Mas agora já é tarde para voltarmos atrás. E foi então que algo inesperado, os funcionários do sanatório, seu Raimundo, o zelador, se aproximou de Miguel. Com as mãos tremendo, entregou-lhe uma caixa velha de madeira. Guardei isso por vergonha do que vi, doutor. Mas acho que agora o senhor deve saber. Dentro da caixa havia dezenas de objetos pessoais de pacientes, cartas rasgadas, alianças, fotografias e, entre elas, um retrato de Helena, com o marido Antônio e uma dedicatória no verso: para a mulher mais forte que já conheci. Miguel olhou aquele homem, o mesmo que a internara, tinha assinado o pedido de internação com data posterior à foto. Era a prova definitiva de que tudo fora planejado.
Naquele instante, o jovem médico decidiu, não descansaria até libertá-la. Mas ele sabia, mexer com o passado era arriscar o futuro. Ainda assim, ele começou a escrever o relatório que mudaria tudo. Um documento que não apenas libertaria Helena, mas também revelaria ao país as mentiras escondidas atrás das paredes do... O destino, silencioso até então, finalmente acordava, e o nome de Helena, apagado por 30 anos, estava prestes a ser lembrado outra vez. Às vezes, a verdade demora para nascer, mas quando nasce, não há quem consiga calá-la. O Dr. Miguel sabia disso, e foi com essa certeza que ele voltou, naquela manhã nublada de 1966, ao Sanatório Santa Filomena, com uma pasta de couro nas mãos e um olhar decidido. Dentro da pasta estavam as provas que ninguém esperava ver de assinaturas forjadas e o retrato antigo de Helena, com data anterior ao seu internamento. O corredor parecia mais longo naquele dia. Os passos dele ecoavam como um aviso. Quando chegou à sala do diretor Álvaro, encontrou o homem à mesa, cercado por papéis e silêncio. «Vejo que insiste nisso, Dr. Miguel», disse o diretor, sem levantar os olhos. Miguel respirou fundo. «Não insisto. Eu apenas não aceito a mentira». Colocou os documentos sobre a mesa. Não há laudo. Não há diagnóstico, não há justificativa médica. O delegado e o marido foram os únicos a assinar. Isso é crime. O diretor o olhou por um longo segundo. Então, levantou-se lentamente, como quem avalia um inimigo perigoso. Sabe o que está fazendo, rapaz? Está cavando a própria sepultura profissional. Miguel não recuou. Talvez... Mas se eu me calar, alguém morre aqui dentro sem nunca ter sido ouvida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Do lado, aves girando nas portas, parecia o próprio coração do sanatório. Naquela mesma tarde, o diretor mandou chamá-lo novamente. Mas, ao entrar na sala, Miguel percebeu que não estava sozinho. 2 homens de terno escuro o aguardavam, enviados do conselho médico da cidade. «O senhor está sendo afastado de suas funções até nova ordem», disse um deles com voz seca. Miguel tentou argumentar, mas um deles o interrompeu. «As suas denúncias são graves demais para um médico. Pense bem». Ele saiu dali com o peso do mundo nas costas, mas no fundo, algo dentro dele ardia em convicção. Não podia desistir. Naquela noite foi até o quarto de Helena. Ela estava sentada junto à janela, costurando um pedaço de tecido rasgado. Quando o viu, apenas sussurrou. «Eles te afastaram, não é?» Ele assentiu, em silêncio. Helena abaixou os olhos e murmurou. «É sempre assim. Quando uma mulher tenta falar, o mundo a silencia. Mas o senhor ainda pode sair. Vá. Velha história». Miguel se aproximou, ajoelhou-se diante dela e respondeu com firmeza. «Eu não posso ir embora enquanto a senhora estiver aqui. A liberdade que me deram só tem sentido se for dividida». Foi nesse instante que ela, pela primeira vez, sorriu de verdade. Um sorriso leve, cheio de dor, mas também de esperança. Na manhã seguinte, Miguel deixou a cidade por alguns dias. Viajava em segredo para a capital, levando cópias dos documentos e uma denúncia. Procurou o promotor público estadual, conhecido por combater abusos nas instituições de saúde. O promotor leu tudo em silêncio. E quando terminou, disse apenas: «Doutor, o que o senhor tem aqui é uma bomba». Nos meses seguintes, uma investigação foi aberta, discreta, silenciosa, mas implacável. Auditores chegaram ao Sanatório Santa Filomena sem aviso prévio. Examinaram prontuários, entrevistaram pacientes, conferiram laudos antigos. A cada papel verificado, a verdade, internações irregulares, abusos e manipulações. Quando os investigadores chegaram ao nome Helena de Oliveira Costa, encontraram o dossiê completo preparado por Miguel. E ali, finalmente, estava a prova definitiva de sua inocência.
30 anos de silêncio começavam a ruir. O diretor Álvaro tentou esconder relatórios, mas era tarde demais. Foi afastado imediatamente, e o sanatório passou a ser administrado por uma comissão do governo. Na manhã de 8 de setembro de 1966, extrativa, 2 assistentes estavam lá, junto com o Dr. Miguel e um representante da promotoria. Ela entrou devagar, sem entender. Segurava o lenço que Dona Amélia lhe dera, o último pedaço de afeto que ainda possuía. O promotor levantou-se e falou com voz solene: Senhora Helena, após análise dos documentos e depoimentos, fica comprovado que sua internação foi indevida. A partir de hoje, está oficialmente livre. Por um instante, o tempo parou. Helena olhou gritar. O coração batia rápido demais. Miguel se aproximou e disse baixo: A senhora está livre, Helena. Pode ir para casa. Ela não respondeu. Apenas levou as mãos ao rosto e chorou. Um choro contido por 3 décadas. As lágrimas caíram lentas, lavando o silêncio de tantos anos. As outras internas, que observavam pela porta entreaberta, começaram a bater palmas discretamente. Algumas choravam, outras sorriam. Era como se a liberdade de uma tivesse se tornado o... Caminhou pelos corredores pela última vez. Cada passo era um adeus às sombras que aprenderam. Quando chegou ao portão principal, o guarda hesitou em girar a chave. Talvez por costume, mas Miguel apenas disse: Abra, ela já esperou demais. O portão se abriu com um estalo metálico. E pela primeira vez em 30 anos, Helena sentiu o sol tocar sua pele. Fechou os olhos. Respirou fundo. O ar tinha cheiro de vida e de perdão. No pátio, uma árvore antiga balançava devagar. Helena parou um instante e olhou para cima. A luz do sol passava entre os galhos e ela sussurrou baixinho: Eu sobrevivi. Miguel a acompanhou até a estrada de terra. Lá, uma pequena carroça esperava, emprestada por um dos trabalhadores locais. Antes de subir, Helena se virou e disse: O senhor me devolveu mais do que a liberdade, me devolveu a voz. Ele respondeu com humildade: A senhora já a tinha, só precisava que alguém escutasse. A carroça pelo caminho. Miguel ficou ali, observando até que a figura dela sumisse no horizonte. E naquele momento, soube que nada seria como antes. O sanatório Santa Filomena fecharia as portas meses depois. As investigações continuariam por anos, revelando uma teia de abusos e mentiras que chocaria o país. Mas naquele instante o que importava era apenas isso: uma mulher voltando para casa, com a cabeça erguida e o coração limpo. Helena não sabia o que encontraria lá. As pessoas haviam esquecido seu nome, mas ela tinha algo que ninguém podia tirar: a certeza de ter vencido o silêncio. Às vezes, a liberdade não vem num grito, vem num sussurro. E o sussurro dela, depois de 30 anos, ecoou mais alto que qualquer mentira. Depois de 30 anos, Helena voltava para casa. Mas a casa já não era a mesma. O caminho de terra parecia mais longo agora. As árvores que ela via da carroça estavam maiores, mais antigas, como se tivessem... Helena olhava pela janela e pensava em tudo o que ficou para trás. Os risos, a juventude, os sonhos que nunca aconteceram. E, mesmo livre, ainda sentia o peso das paredes do sanatório dentro dela. Quando chegou a Santa Luzia do Vale, o coração apertou. A cidade estava diferente. As ruas tinham mais casas, o comércio era outro, e as pessoas pareciam correr mais, como se não tivessem tempo para lembrar. Ninguém a reconheceu de primeira. O rosto de Helena carregava pelo antes escuro, agora era branco. Mas o olhar ainda era o mesmo, firme e doce. Ela caminhou até a velha casa onde morou com os pais. A porta estava trancada, as janelas quebradas. O mato cobria o quintal. Um vizinho se aproximou curioso. A senhora é parente dos Costa? Helena respirou fundo e respondeu: Sou filha deles. Sou Helena. O homem ficou sem palavras.
Depois abaixou a cabeça e falou com voz baixa. Sinto muito, dona Helena. Seus pais já se foram faz... que a senhora tinha ficado doente para sempre. Helena ficou parada, sem reação. Por um instante, o mundo pareceu desabar de novo. Ela se sentou no batente da porta e chorou baixinho. Não era um choro de desespero, era de saudade. Dentro dela, algo dizia que ainda precisava ficar de pé. Pelos pais, por todas as mulheres esquecidas. Nos dias seguintes, Helena passou a viver numa pequena pensão no centro da cidade. Não tinha muito, apenas uma mala com roupas simples e o óleo. As pessoas começaram a cochichar pelas ruas. É ela! Voltou da loucura! Outros dizem que foi um engano, que ela nunca esteve doente. Mas Helena não respondia. Apenas andava de cabeça erguida, como quem carrega uma verdade que não precisa mais provar. Um dia, ao sair da missa, uma mulher se aproximou dela. Era Clara, a mesma que, tantos anos atrás, andava de mãos dadas com Antônio na praça. Agora era uma senhora, cansada e pálida. Helena, eu não sabia o que ele tinha feito com você. Me perdoa. Helena a olhou por alguns segundos e respondeu calma. O perdão não muda o passado, mas me ajuda a seguir. Clara chorou e as duas se abraçaram. Foi um abraço rápido, mas cheio de tudo que o tempo não conseguiu apagar. Depois disso, Helena começou a escrever o que viveu. Usava um caderno velho onde contava sua história e as histórias das outras mulheres que conheceu no sanatório. Escrevia devagar para deixar um testemunho para o mundo. O Dr. Miguel ainda visitava Helena de vez em quando. Trazia remédios, frutas e boas notícias. O sanatório tinha sido fechado de vez e muitos casos estavam sendo revistos. Várias mulheres seriam libertadas graças às provas que ele entregou. A sua coragem mudou mais do que a sua própria vida, dona Helena, dizia ele. Ela sorria e respondia. Foi a verdade que mudou, doutor. Ela só precisava de vós. Mas, mesmo com a liberdade, faltava um acerto. Um pedaço da história ainda estava aberto. O nome Antônio voltava em seus pensamentos, como uma sombra. Ela sabia que ele ainda morava na cidade, agora um homem velho e respeitado. Tinha negócios, filhos, uma vida inteira construída sobre a mentira que destruiu a dela. Helena nunca quis vingança, mas queria olhar nos olhos dele, uma última vez. Não para odiar, mas para encerrar o ciclo. O destino, como sempre, preparava o momento. Certa tarde, enquanto murmúrio atrás de si, Helena virou-se devagar, e lá estava ele, Antônio, o mesmo homem que 30 anos antes a chamou de louca. Agora estava velho, curvado, com o olhar perdido. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. O passado inteiro coube naquele olhar. Ele tentou falar algo, mas a voz falhou. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena apenas murmurou: "Não precisa dizer nada. O tempo já falou por você." Ela virou-se e foi embora. Antônio ficou ali, com o rosto molhado e as mãos trêmulas. Talvez fosse arrependimento, talvez apenas medo do próprio passado. Helena, por sua vez, seguiu caminhando. O vento batia no rosto, e ela sentia, enfim, que tudo estava chegando ao fim. Naquela noite, voltou para a pensão e escreveu a última página do caderno. Fui chamada de louca porque disse não. Fui esquecida porque não abaixei a cabeça. Mas hoje, mesmo sozinha, sei que venci. A verdade, por mais, encontra seu caminho. Fechou o caderno, apagou a luz e ficou olhando pela janela. A lua brilhava, calma, igual àquela que ela viu pela fresta do sanatório, tantos anos antes. E pela primeira vez em muito tempo, Helena dormiu em paz. O tempo tem uma maneira silenciosa de cobrar o que é devido. E quando ele decide agir, ninguém consegue fugir. Os meses passaram.
Helena continuava vivendo na pequena pensão, escrevendo suas lembranças e ajudando outras mulheres que, delas, tinham histórias parecidas. Maridos violentos, famílias que as chamaram de loucas, filhos tirados à força. Helena escutava cada uma com atenção. Dava conselhos simples, oferecia palavras de carinho e, às vezes, apenas silêncio, o tipo de silêncio que acolhe. Ela sabia que nem sempre era preciso falar para curar. O Dr. Miguel, agora trabalhando em um hospital da capital, continuava em contato com ela. Certo dia, trouxe uma notícia. Dona Helena, o governo, as internações antigas. O seu caso será contado em público, num jornal importante. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu devagar. Então, finalmente o mundo vai saber. A matéria saiu algumas semanas depois. Trazia o título: Mulher foi internada injustamente por 30 anos após denunciar traição do marido. O texto contava toda a história, desde o casamento até a libertação. O nome de Helena estava ali, junto com o nome de Antônio. O cochicho virou espanto. Os vizinhos, antes desconfiados, agora a cumprimentavam com respeito. Alguns choravam ao vê-la na rua. Outros pediam desculpas, mesmo sem terem feito nada diretamente. Helena aceitava os gestos com calma, sem orgulho, sem raiva. Ela sabia que o perdão também liberta. Mas havia um homem que não conseguia dormir desde que leu a notícia. Antônio. Ele vivia sozinho agora, viúvo, com os filhos distantes. O nome dele estava manchado. As pessoas, aqueles que antes o chamavam de Senhor Respeitado, agora cruzavam a rua para não cumprimentar. Certa tarde, ele apareceu na porta da pensão onde Helena morava. Trazia um chapéu nas mãos e os olhos baixos. A dona da pensão avisou que ele estava ali, e Helena pensou por um instante antes de deixá-lo entrar. Quando Antônio entrou, o silêncio tomou conta do quarto. Ele parecia menor, mais fraco, como se o peso dos anos tivesse finalmente caído sobre os ombros. Helena, ela apenas olhou esperando. Eu não vim pedir desculpa, porque sei que não tem desculpa, mas precisava dizer que penso em você todos os dias e que o que eu fiz me destruiu também. Helena não respondeu de imediato. Apenas o observou. Não havia mais ódio em seu olhar, nem raiva. Apenas uma paz cansada. Você me tirou a vida, Antônio. Mas eu a encontrei de novo mesmo assim. E é por isso que não te desejo mal. Porque o tempo já fez o que eu nunca conseguiria. As lágrimas caindo sobre o chão de madeira. Eu sei. O tempo me castigou. Hoje eu vivo sozinho, com o peso do que fiz. Helena respirou fundo. Então, viva com isso. E lembre que a mentira pode durar anos, mas a verdade dura para sempre. Antônio assentiu devagar, enxugou os olhos e foi embora. Não olhou para trás. E aquela foi a última vez que se viram. Alguns meses depois, Helena soube pela cidade que ele havia morrido. Morreu dormindo, sem ninguém por perto. Ela não sentiu alegria nem tristeza, apenas um fim. Naquela noite, foi até a pequena capela da cidade e acendeu uma vela. Ficou ali em silêncio por um tempo, olhando a chama tremendo, e murmurou: que o tempo leve a dor dele também. Já basta o que ficou. Depois disso, Helena voltou para sua rotina simples. Cuidava do pequeno jardim da pensão, escrevia no seu caderno e recebia cartas de mulheres de outras cidades, agradecendo por sua história ter sido contada. Algumas para se separar de maridos violentos, outras que voltaram a estudar, a viver, a sonhar. Helena respondia todas com carinho. Dizia sempre a mesma coisa: não deixem que chamem de loucura o que é apenas coragem. Com o tempo, o caderno virou um livro. Miguel ajudou a publicar com o título simples: O Silêncio que Não Me Calou. O livro se espalhou, chegando a rádios e jornais de outras cidades. E o nome de Helena, que antes era vergonha,
virou símbolo de força. Ela, justiça enfim, foi feita, e o destino, que tanto a feriu, agora parecia cuidar dela com carinho. Nas últimas páginas do livro, Helena escreveu: "Se um dia eu partir, quero que saibam, eu vivi o bastante para ver a verdade vencer. E isso, para mim, é o mesmo que recomeçar." Ela fechou o caderno e olhou para o céu, que começava a escurecer. Um vento leve entrou pela janela, mexendo as cortinas. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, ela sorriu sem dor. O tempo pode demorar, mas ele sempre volta para fazer justiça, e quando volta, traz com ele a paz que ninguém mais pode tirar.